Vocês sabiam que a Suíça é um dos países onde mais se abrigam, onde mais foi construídos bunkers contra os ataques atômicos no mundo? Salut! Como ça va? E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês um desses bunkers que foi construído aqui na Suíça. Na verdade, existe um projeto de lei lá, isso já é um pouco de mito, não tem tanta certeza com relação à data precisa e do projeto, mas na década de 40, né, antes da Segunda Guerra Mundial, dizem que já foi feito um projeto aqui na Suíça para construir bunkers por todos os lugares da Suíça, como proteção aos ataques iminentes de uma possível invasão aqui na Suíça, sendo que a Suíça nunca participou ou nunca ficou de lado 1 ou lado 2 de alguma guerra mundial que teve, algum conflito mundial que teve. Ela sempre se mostrou neutra, e essa neutralidade obviamente irritava alguns países, e a Suíça, país muito pequeno, mas não indefeso, né? Protegido pelos seus fortes Alpes, o governo suíço também quis elaborar alguns planos não só de evacuação, mas como de proteção a esses possíveis ataques atômicos que poderiam surgir aqui na Suíça, e por isso criou os famosos bunkers aqui na Suíça. Para você ter uma ideia, todas as construções antigas aqui na Suíça eram obrigadas a já construírem um bunker, né, uma estrutura fortificada abaixo dessas construções. Eu, por exemplo, estou aqui no meu apartamento. No meu apartamento também tem um bunker, porque é um prédio antigo, então foi construído um bunker aqui embaixo, né, onde fica a cave. A cave é um espaço onde os moradores colocam depósitos, qualquer tranqueira que ele não precisa no apartamento, para não ocupar espaço do apartamento, eles colocam nessa cave. E isso não foi construído como cave. Inicialmente, nesses prédios, foi construído os bunkers, mas como o bunker não tem mais utilização no século atual, pelo menos a gente espera que não tenha necessidade da utilização deles, então esses bunkers eles tiveram outras serventias, como por exemplo guardar coisas. E eu estou, por exemplo, aqui no meu apartamento, melhor, no meu prédio. Aqui é o subsolo do meu prédio, e eu vou entrar aqui onde o prédio, né, ele passou a construir as caves, que são os locais onde os moradores colocam, essas tralhas. Para começar, é muito bizarro isso aqui. Isso aqui é muito bizarro. E dá um certo medo. Dá um certo medo e um pânico, porque aqui tudo é muito fechado. Quando você entra aqui, você vê essas portas de madeira. Isso aqui não existia aqui. Isso aqui foi construído muito tempo depois, como eu falei, para guardar. Foi dividido, né? Está dividido nessas portas de madeira para guardar. Vocês podem ver que tem, olha, objetos de moradores. Então eles dividiram, ó, aqui tem um morador. Eles dividiram cada um desses espaços em tamanho, né? O tamanho ele é igual, e esses moradores utilizam como uma cave, que é um depósito de tranqueiras. Mas é muito bizarro isso. É muito bizarro porque dá um medo. Olha se eu apagar a luz. Dá muito medo. Isso aqui é um bunker. Pode ver que a estrutura disso aqui, como ela é uma base de um prédio, de um edifício, ele já é muito fortificado, porque é o alicerce, é a base desse prédio. Mas, não só por ser a base, aqui quando foi construído, já foi construído com o pensamento de ser um bunker, de ser uma área de proteção. Caso acontecesse uma guerra atômica, né, principalmente durante a Guerra Fria, que esse foi a principal preocupação da Suíça,
Caso acontecesse alguma guerra atômica aqui, então todos os moradores, eles deveriam ir para as suas zonas de segurança. E olha para vocês entenderem como isso aqui de fato é um bunker. Olha essa porta aqui. Eu não consigo nem mexer a porta. Isso aqui, olha a grossura do ferro. E eu não consigo de fato fechar essa porta. Olha isso aqui. Isso, olha a grossura e o peso dessa porta. É muito pesada. E olha a grossura. Deixa eu tentar acender a luz daqui. Olha a grossura. Vou botar meu corpo aqui para vocês terem uma ideia. Praticamente é maior do que o meu corpo, a grossura dessa parede aqui, ó, dessa viga de sustentação. Olha o tamanho disso. Cara, isso aqui é sinistro, é muito sinistro. E vocês podem ver que aqui tem, olha, uns escapamentos de ar. Isso aqui, olha, é para trazer ar para cá. Quando fecha essa porta, fica hermeticamente fechada de fato, né? Então não passa nada aqui. Então tinha a preocupação, né? Eles já pensavam nisso, a preocupação da passagem do ar. Então já tem muita passagem de ar aqui, ó. Ainda mais entre essas duas portas. Percebam que eu estou numa espécie de uma antessala aqui, olha, entre essa porta aqui e essa porta aqui. Se essas duas portas elas se fecham, aqui fica um vácuo. Então tem essas passagens de ar aqui. Cara, mas é bizarro o negócio. Todo lugar, todo prédio aqui na Suíça tem essa área aqui. Ó, mais uma porta. Mais uma porta de... Cara, nem sei que material é esse, gente, mas assim... Ele é ferro mesmo, olha. Aquelas engrenagens, ó. Não dá pra ver por causa que não tem luz aqui. Ó. Olha que bizarro, gente. É muito bizarro isso aqui. E eu tô num bunker. Ali é a rua. Aí vocês podem pensar, putz, mas isso aqui é a rua? Cara, não é seguro então, porque tá aqui um vidro aqui, vai quebrar esse vidro e vai matar geral. Porque de fato, tá bem sujinho, né? Mas ali aqui é a rua, né? Eu tô um pouco abaixo da rua, ali passa os carros, estão vendo? E aqui é vidro e aberto. Como é que pode isso? Não, gente. Não dá pra ver. Deixa eu tentar ligar uma luz aqui. Não deve dar pra ver direito. Ó, liguei uma luzinha aqui, ó. Aqui, olha, tem uma janela de aço. Essa janela, ela sobe. Ela sobe e ela fecha. Então fica seguro, entendeu? Mais uma vez, olha, parte de passagem de ar. E outros canos aqui foram colocados, são mais recentes. Que aí é a parte de água, de manutenção, de eletricidade. Pode ver, ó, outra partezinha de passagem de ar. Também de ferro, né, latão, aço, não sei o que é isso. E olha, tem mais coisa para lá. Olha, outra porta de ferro, de aço aqui, olha, extremamente pesada. E vai para outro local. Essa tu já sente o ar aqui um pouco pior. E aqui é um bunker, gente. Cadê a luz daqui que eu não tô vendo? Eu tô usando a luz do meu telefone. Deixa eu ver se tem luz aqui. Tem luz. Então olha isso. Algumas pessoas me perguntaram como é que funcionava essa história de bunkers aqui na Suíça, se era verdade isso, se não era. E é verdade, na Suíça teve resquícios da Segunda Guerra Mundial e definitivamente por causa da Guerra Fria,
A Suíça ela queria se proteger, a Suíça fica no meio da Europa, então preocupada com as incursões, Rússia, Estados Unidos, enfim, qualquer tipo de guerra mundial poderia envolver outros países também, e aqueles países que se mostravam na neutralidade poderiam sofrer algum tipo de sanção. E a Suíça sempre se mostrou um pouco neutra em relação a essas guerras mundiais. Então, por causa, assim, como eu falei, teve um decreto, né, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que por causa da fraqueza, da fragilidade da Suíça, por causa do seu tamanho, e ela não participando da Primeira Guerra Mundial, dos conflitos principais que houve, então a Suíça ficou um pouco preocupada, temerosa com relação a algumas sanções. E então tem um decreto que falam que é uma espécie de mito, tal, que não sei o quê, que a Suíça já se fortificasse com relação a um possível ataque. Isso já lá na década de 40. Mas, de fato, só foi comprovado isso, só foi afirmado a teoria dos bunkers, não só a teoria, mas foi confirmado o projeto de fabricação de bunkers aqui na Suíça por causa, de fato, dos resquícios da Segunda Guerra Mundial e dos ataques da Guerra Fria, dos ataques atômicos da Guerra Fria. E com relação a bunkers aqui na Suíça, o país, de fato, é conhecido pelos seus bunkers. Então tem bunkers em todos os lugares aqui na Suíça, e tem uma coisa bem interessante, é que tem bunkers em lugares completamente inusitados. Eu já passei por vários bunkers no meio de florestas e eu nem pensava que eram bunkers, porque eu via uma montanha, né, a floresta, eu tô no meio da floresta, tô no meio do mato, não tem estrada, não tem trilha, não tem nada, eu tô no meio da floresta. Não tem acesso, o acesso é andando. E no meio desses lugares eu via portas, no meio da montanha, assim, onde tinham muitas árvores em volta. Super inacessível o local. Gente, uma outra instalação igual aquela que eu vi no vídeo anterior. Parece que eles cavam por baixo do morro, né? E faz uma caverna. E isso aqui é uma instalação de alguma coisa que eu não faço ideia de que. O interessante é que, sei lá, porra é essa? Cara, é muito estranho, muito estranho. Inclusive tem, em várias filmagens que eu fiz, em vários vídeos que eu fiz, eu mostrei essas portas, só que eu não sabia que eram bunkers. E eu tentava entrar, abrir a porta de ferro, aquele ferro aço forte, eu não conseguia abrir. E eu falava, gente, mas que coisa estranha, por que botaram uma porta no meio da floresta? Nessas portas são bunkers, e dentro desses bunkers tem uma estrutura totalmente organizada. Tem até um bunker, que é um dos mais conhecidos aqui na Suíça, que fica em Lucerna, que foi construído para abrigar mais de 20 mil pessoas. E tem mais de 7 andares esse bunker. Para ter uma ideia, é um túnel. Você tem um túnel, eu não sei agora, não lembro agora o local, vou tentar mostrar aqui alguma imagem, algum mapa desse local. É um túnel, e nesse túnel tem um acesso para esse bunker. E o mais interessante é que é possível você fechar o acesso desse túnel, né? Tanto o acesso de entrada, né, os dois acessos, eles são fechados também por algum tipo de, não sei com o que, com alguma coisa de ferro, sei lá, de pedra, enfim, eu não faço a menor ideia, mas os lados são fechados desse túnel, então ele já é um bunker, já fica protegido, e dentro desse túnel você tem acesso a vários andares abaixo do solo. E diz esse artigo que foi construído para abrigar 20 mil pessoas, somente ali na região de Lucerna, tal, aquela área ali. Então tem hospitais, tem delegacias, tinha escola, tinha toda uma comunidade, né, que poderia ser implementada ali no caso de um possível ataque nuclear. Olha que bizarra a parada. Mas assim, apesar de ser bizarro, cara, é extremamente inteligente, porque a Suíça, nesse aspecto, prevendo um possível ataque, ela já colocou isso em operação, em ação, já se planejou para isso, se de fato acontecesse alguma coisa. E tá ali, tudo bem.
Foi um custo que naquela época foi desnecessário, hoje não é mais utilizado, né? Esses bunkers hoje eles são mais como uma espécie de museu. E eu li também que trocentos milhares de bunkers aí não são nem conhecidos mais. Eles se perderam aí no país e porque não tem mais acesso. O custo de manutenção é extremamente alto, não tem mais acesso. E pelo custo ser extremamente alto, a Suíça meio que foi abandonando essa ideia porque percebeu que não tem mais utilidade. Então, a utilidade dos bunkers que foram construídos nos prédios residenciais é essa aqui. Hoje virou caves, que são de fato extremamente necessárias para o morador, mas não tem mais necessidade para a população em geral, né? Para a população que de fato precisa de proteção. Vamos supor que um dia venha acontecer alguma coisa, já tem esse bunker aqui no prédio que a gente atua, por exemplo, mas não tem mais a má estrutura, não tem mais, por exemplo, sistema de água, de não sei o que, não tem como viver aqui embaixo, por exemplo, por muito tempo. É somente para caso aconteça algum desastre ambiental, alguma coisa muito forte, o pessoal vem para cá, fica aqui e no dia seguinte, 2 dias depois, ele sai daqui e vida que segue. Porque essa estrutura hoje não tem como mais sustentar a vida por muito tempo. Né? Então, por esse motivo, os bunkers foram desativados. Né? Ainda existem, como eu falei, algumas estruturas que são bunkers de fato, com estrutura que dá para uma população viver ali dentro, mas são mínimas as necessidades hoje, então são mínimos também os espaços destinados para isso. Então, assim, cara, isso é bizarro, é muito bizarro, ainda mais pra gente que vem do Brasil, por exemplo, a gente não está acostumado com esse tipo de situação. O Brasil não é um país que passa por guerras, que é um país que é atacado mundialmente, que tem esses conflitos, né? Nós não tivemos isso muito de forma mais, assim, de forma mundial, ataques e guerras mundiais. É um país mais pacífico. Então a gente não pensa muito nisso, né? Mas a Suíça, ela foi toda desenhada para caso algo desse tipo acontecesse, porque isso está muito latente na história da Suíça. Mesmo, voltando a falar, mesmo a Suíça nunca participando de um lado ou de outro, de nenhum tipo de guerra de um aspecto mundial. Mas, cara, isso aqui é um bunker, cara. Então, vamos supor que aconteça um ataque nuclear aqui. É aqui que a gente vai se abrigar. Uma coisa que acredito que o país não tenha pensado. Um país construiu esses bunkers com uma estrutura para a vida acontecer dentro desses lugares, mas eu acredito que eles não pensaram em algo pior que uma bomba atômica, talvez, que é na convivência humana. Eu fico imaginando, assim, muitas pessoas convivendo juntas num lugar de forma obrigatória. As pessoas vão se matar. As pessoas vão se matar. As pessoas dentro de uma cidade, às vezes, não conseguem conviver juntas, mesmo sabendo que elas podem ir para as suas casas após uma discussão, porque aí vai esfriar a cabeça, vai esquecer aquele assunto. Imagine quando você é confinada com milhares de pessoas perto de você e você não tem para onde ir, não tem para onde extravasar, não tem uma árvore para abraçar, não tem um ar para poder respirar. E você está sendo obrigado a ficar no meio de pessoas que você muitas vezes não quer ficar. Então, assim, isso já é uma guerra. Isso já vai se tornar uma guerra civil. Esse é um pouco uma parte das histórias dos bunkers aqui na Suíça. Cara, interessante. Eu estou num bunker. Então, caraca. Então, pessoal, o vídeo foi esse aqui. Espero que tenha sido interessante para vocês. É um pouco bizarro, mas é bem interessante. Então, já te verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt!